Sistemas de jogo são as diferentes combinações entre o número de atacantes e o número de levantadores em uma equipe. Considerando que na quadra há sempre 6 jogadores, algumas combinações são possíveis e cada uma delas resulta em diferentes maneiras e possibilidades de se jogar. Quando falamos de iniciação esportiva, da base, precisamos pensar em progressões, em como apresentar esses diferentes sistemas de jogo, qual a melhor progressão para esses sistemas, ao mesmo tempo em que ensinamos a jogar. Ensinamos os fundamentos, as diferentes estratégias. Afinal de contas, como começar? Quais as vantagens e desvantagens de cada sistema de jogo? Vamos falar mais sobre esses assuntos já já. A maioria de nós, quando começou a jogar vôlei, provavelmente na escola, não se assuste. Nós, um pouco mais experientes, somos de um tempo em que havia esporte na escola. Mas isso é só um sinal de idade, de um tempo em que a aula de educação física significava, dentre outros conteúdos, a prática esportiva. Mas isso é assunto para outro momento. A maioria de nós aprendeu a jogar vôlei com o levantador na posição 3, ou seja, no meio da rede. Quem passasse por aquela posição era o levantador do momento. E tentávamos levantar para as extremidades, nas posições 2 e 4, saída de rede e entrada de rede ou ponta. Na escola, muitas vezes, esse era o único sistema de jogo que aprendíamos. Bem, essa é uma das possibilidades do sistema de jogo 6-6, outrora chamado de 6-0. Quando nomeamos um sistema de jogo, o primeiro número diz respeito ao número de atacantes e o segundo ao número de levantadores. No sistema 6-6, todos atacam e todos levantam. A função de levantador está atrelada a uma posição na quadra e não a um jogador. Bem, em virtude de no sistema 6-6 não haver posições especializadas, todos executarem todas as funções, jogarem todas as posições, aí já temos uma das grandes vantagens, um dos grandes pontos positivos deste sistema. O desenvolvimento de todos os fundamentos e da inteligência do jogo em todas as posições da quadra. Isso resulta numa capacidade aumentada de inteligência espacial, de conhecimento dos limites da quadra. Quando se fala em fundamentos, passar por todas as posições da quadra força o jogador a trabalhar todos os ângulos da manchete, todos os ângulos de ataque, incluindo a chamada de ataque, as diferentes formas de bloqueio para a direita, para a esquerda, etc. Veja, o objetivo aqui é a experiência motora. Passar por todos os lugares da quadra, jogar naquelas posições sem se especializar. É um excelente começo para quem está aprendendo a jogar. Indo um pouco além, passar por uma longa experiência em 6-6 possibilitará ao professor ou ao treinador observar quais fundamentos, em quais posições cada jogador terá mais facilidade. E isso pode dar pistas acerca de possíveis caminhos para o início de uma especialização de função no futuro. Mas, para que isso seja bem feito, é importante que o jogador tenha a experiência para poder se desenvolver de forma ampla e também para que o professor possa observar possibilidades para a futura especialização. Além disso, desenvolver um jogador iniciante em tantas habilidades e funções quantas for possível, quando acontece na infância ou mesmo no início da adolescência, faz com que o crescimento, a maturação e o desenvolvimento físico desse jogador ou jogadora não seja um fator tão grande para o seu futuro sucesso, porque essa criança terá tido um início que proporcionará uma especialização de função com mais chances de sucesso. Um exemplo:
Uma jogadora que chegue para você, professor, com 13 anos de idade e 1,80 m de altura. Não a treine apenas como central. Não a jogue somente como meio de rede, se ela for, por exemplo, a mais alta da equipe. Esta jogadora precisa passar pelos fundamentos de fundo de quadra, precisa atacar pelas extremidades, precisa levantar. Ela pode ser a mais alta da sua equipe aos 13 anos, mas pode ser que aos 17 ela tenha 1,82 m e agora não é mais a jogadora mais alta da equipe. Se essa menina tiver apenas os fundamentos de uma central e souber jogar apenas como central, aos 17 anos, ela provavelmente terá menos chances de jogar. Afinal de contas, ela terá aprendido a jogar no meio da rede e não voleibol. Antes de se dar um passo para o próximo sistema de jogo, é importante dizer que no sistema 6-6 há outras possibilidades. Estamos acostumados a associar o 6-6 com o levantamento da posição 3, do meio da rede. Mas lembre-se de que neste sistema, o levantador está associado a uma posição da quadra e não a uma pessoa. Isso significa que o levantador pode ser quem passa, por exemplo, pela posição 2, pela posição 1 e etc. Inclusive, aqui está uma boa dica de aquecimento. Jogos 6 contra 6 ou mesmo 4 contra 4, em que o levantador é o jogador que está na posição X. Ao se propor exercícios e jogos dessa natureza, será possível ao professor identificar questões como velocidade de deslocamento, capacidade de leitura e antecipação, características fundamentais para um bom levantador. Uma outra questão é que deslocar a função de levantador da posição 3 para a posição 2, ou mesmo a posição 1, pode ser uma interessante estratégia para um momento de transição do sistema 6-6 para o próximo sistema, o 4-2. Antes de falar sobre o sistema 4-2, é importante trazer aqui um conceito essencial, que é o equilíbrio no rodízio dos jogadores. O que isso significa? O significado mais elementar está no fato de que, para que se atinja o equilíbrio em todos os rodízios, nós precisamos colocar jogadores com funções semelhantes em posições opostas. De forma que, quando um jogador roda para o fundo de quadra, o jogador de função semelhante roda para a rede. Dessa forma, quando se joga um sistema 4-2, você deverá colocar seus dois levantadores em posições opostas, 1 e 4, 6 e 3 ou 5 e 2. Mas o conceito de equilíbrio dos rodízios vai além das funções e pode estar relacionado à estatura, controle de bola, força e potência, experiência, etc. Sua equipe não estará equilibrada se você colocar os 3 jogadores mais altos jogando próximos uns dos outros. Se assim o fizer, em alguns dos seus rodízios você terá uma rede muito alta e em outros uma rede muito baixa. E isso será um ponto de vulnerabilidade de sua equipe. Você também não quer colocar os seus dois melhores jogadores um ao lado do outro, mas em posições opostas, de forma que um deles sempre estará na rede e o outro sempre no fundo da quadra. Extrapole essa ideia para qualquer característica, como dito anteriormente, estatura, controle de bola, velocidade de deslocamento, força e potência, experiência, etc. E você já terá um excelente quebra-cabeças para montar. Acrescente a este quebra-cabeça a questão da função no jogo, e seu quebra-cabeça ganhará um outro nível de dificuldade, de complexidade. Bem, no sistema 4-2, temos então 4 atacantes e 2 levantadores, que dividirão a função de levantador. Nesse ponto, se introduzem as mudanças de posição horizontais, ou seja, trocas de posição entre jogadores da linha de frente, mas que também pode acontecer entre jogadores da linha de fundo. Somente introduzindo esta questão já há inúmeras possibilidades novas. Se quisermos fazer com que nosso 4-2 seja mais simples, mais próximo do sistema 6-6, podemos ter, por exemplo, que na recepção de saque ou side-out, a equipe jogue um 6-6 com o levantador da posição 3, sendo a pessoa que vai fazer o levantamento, levantando para as extremidades. E daí, ao se enviar a bola para o campo adversário,
o jogador designado para ser o levantador irá para a posição 3 e passará a levantar até o final do rally. Em um momento posterior da nossa progressão, podemos introduzir o jogador de meio de rede. No nosso exemplo, então, podemos ter um 6-6 no side-out, sem troca de posição, e na defesa, levantador bloqueando na posição 2, meio de rede na posição 3 e ponta na posição 4. Veja que, ao se introduzir o jogador central em um sistema em que já existe uma outra função especializada, a primeira função especializada, o levantador, automaticamente se introduz a posição de ponta. Em uma próxima etapa, podemos, por exemplo, modificar o side-out. Em vez de 6-6 na recepção de saque, podemos posicionar nossos 3 jogadores da rede de forma a esconder o levantador, para que no side-out o levantador levante a partir da posição 3 para as posições 4 e 2, ponta e saída de rede. Note que, ao se optar por esta possibilidade, os jogadores de ponta e de meio de rede ainda deverão, ora atacar na ponta, ora na saída de rede, e somente após o primeiro ataque, os jogadores irão para suas respectivas posições, para somente então o jogador de ponta bloquear e atacar na ponta, o jogador central bloquear e atacar no meio e assim por diante. Em uma terceira etapa desta progressão, nós colocaremos os 3 jogadores da rede o mais próximo possível de suas posições para já jogarem nelas no side-out. É importante dizer aqui que, na maioria das equipes, o posicionamento para a recepção de saque favorece ao jogador de ponta atacar na ponta, sendo que levantadores e centrais deverão se deslocar mais. Mas isso não é uma regra. Você pode e deve posicionar sua equipe de modo a favorecer aquilo que é necessário, de acordo com a equipe que você tem, de acordo com as qualidades e características de seus jogadores, sempre pensando no desenvolvimento de longo prazo. Lembre-se disso. Bem, no sistema 4-2, repetiremos essa linha de raciocínio por 3 rodízios 2 vezes, visto que teremos sempre 2 rotações iguais. Porque, se você se lembra, nós consideramos o princípio do equilíbrio, neste caso, considerando o equilíbrio de funções. 2 levantadores jogando em posições opostas, 2 centrais jogando em posições opostas e 2 pontas jogando em posições opostas. Neste exemplo, iniciamos o side-out jogando 6-6, depois com o levantador de função mudando para a posição 3. Em seguida, side-out com o levantador já levantando da posição 3 para a ponta e para a saída, e os outros 2 jogadores da rede ainda atacando nessas posições, e somente no contra-ataque indo para suas posições de ofício. E por último, os 3 jogadores da rede, já no side-out, se posicionando para receber o saque e atacar em suas respectivas funções. Mas este foi apenas um exemplo. Há outras possibilidades. Você precisa considerar o seu plantel, as características de seus jogadores, de suas jogadoras, o que eles ou elas são capazes de executar e em que ponto do processo sua equipe está. Mas para isso, você deve saber todo o processo. Bem, antes de seguir adiante, eu gostaria de trazer um sistema de jogo que caiu em desuso, mas saber de sua existência pode ser ferramenta importante. Em 2013, eu estava jogando uma semifinal de estadual contra uma equipe fortíssima, o Bradesco de Osasco, em São Paulo. Estávamos no quarto set da semifinal, quando uma jogadora adversária com um excelente saque se preparava para sacar. Era final de set e estávamos vencendo 23-20. Ela fez 2 aces, 23-22, e minha equipe não conseguia controlar a recepção do saque. No meu lado da quadra, estávamos no rodízio 2, com minha levantadora na posição 2, ponta na posição 3 e meio na posição 4. A minha melhor atacante naquele momento era a minha central, e virava qualquer bola. Eu não tinha mais a possibilidade de parar o jogo com o tempo técnico. Precisava resolver o problema. Chamei a levantadora reserva
E quase que ao mesmo tempo, a levantadora que estava na quadra começa a caminhar em direção à zona de substituição. E aí eu disse: Não, Bia, você fica. Vitória, é você que sai. Vitória era uma de nossas pontas, a que estava na posição 3. Quase ninguém entendeu. Duas levantadoras na quadra? Uma na posição 2 e outra na posição 3? Como assim? Bem, eu posicionei a levantadora que entrara no canto esquerdo da quadra, longe da titular, que estava na posição 2, e disse: Seguinte, se o passe espirrar para a direita, a levantadora da 2 levanta para o meio. E se espirrar para a esquerda, a levantadora de cá, da posição 4, levanta também para o meio. A Leca, que era a jogadora de meio, ela atacava qualquer bola, alta, rápida, vindo da direita, vindo da esquerda. Bem, nós conseguimos fazer o side-out e vencer o set, para depois vencer o jogo no quinto set e ir para a final. Eu só lancei mão dessa estratégia porque eu conhecia um sistema de jogo que caiu em desuso, o 3-3. No sistema 3-3, temos 3 atacantes que deverão saber atacar na ponta, no meio e na saída de rede, e 3 levantadores. Os levantadores serão posicionados em triângulo nas posições 1, 3 e 5 ou 2, 4 e 6, bem como os atacantes. Dessa forma, em uma rotação, teremos um atacante de meio e 2 levantadores nas posições 2 e 4. E no rodízio seguinte, teremos 2 atacantes nas posições 4 e 2 e um levantador na posição 3. Ao posicionar os jogadores em triângulo, mais uma vez, estaremos obedecendo ao princípio do equilíbrio, sendo que essas rotações se alternarão em todos os 6 rodízios. Bem, seguindo nossa progressão, o sistema 4-2 poderá ter uma variação bastante interessante. Nos nossos exemplos anteriores, nosso levantador era sempre aquele que estava na rede, ou seja, nas posições 4, 3 ou 2. Mas isso não é uma regra. Na verdade, a regra não determina as posições dos jogadores ou suas funções, mas apenas que se deve obedecer à posição do rodízio antes da bola entrar em jogo. Uma variação bastante interessante pode ser ter o levantador que está no fundo de quadra executando o levantamento. Como chegar nesse ponto? Ora, se seguirmos a mesma lógica da progressão do sistema 6-6 para o 4-2, agora poderemos ter no side-out o levantador da rede executando o levantamento e no contra-ataque o levantador do fundo infiltrando para executar o levantamento. Em um momento posterior, poderemos ter o levantador que está no fundo de quadra infiltrando para levantar também no side-out. Estamos agora introduzindo um conceito novo, o da infiltração. Uma infiltração acontece quando um jogador do fundo de quadra, mais comumente o levantador, se desloca até a rede para executar o levantamento. Quando se faz essa opção em um sistema com 2 levantadores, isso implica que os levantadores também acumularão a função de atacantes. É comum nessa progressão ver os levantadores atuando como opostos, ou saída de rede, atacando e bloqueando na extremidade direita da quadra. Ao se introduzir infiltrações em uma equipe, isso implica em trocas horizontais de posição também no fundo da quadra, porque agora é preciso que se responda à pergunta: de onde o levantador executa o levantamento? E, a partir disso, qual a melhor posição no fundo de quadra para este levantador jogar na defesa, de modo a facilitar sua infiltração, sua troca vertical para um possível contra-ataque? Bem, você e eu estamos acostumados a ver os levantadores jogando no canto direito da quadra, nas posições 1 e 2, e executando os levantamentos em regiões próximas das posições 2 e 3. Por quê? Bem, isso é uma questão para outra conversa, mas por agora é suficiente dizer que a razão para o levantador jogar no canto direito da quadra é porque a maioria dos atacantes é destra. Bem, voltando. Ao se jogar com infiltrações, com a maioria dos atacantes sendo destros e os levantamentos acontecendo a partir das posições 2 ou 3, faz sentido que o levantador jogue no fundo na posição 1 e na rede na posição 2. O que aconteceria então
se a maioria dos atacantes fosse canhota? Vou deixar essa pergunta no ar para você quebrar a cabeça e responder. Faça este exercício e você poderá aplicar os mesmos conceitos que nós estamos discutindo aqui. Nesse sistema 6-2, em que todos os jogadores são atacantes, mas dois deles também são levantadores, teremos 3 atacantes na rede, uma vantagem em relação ao sistema 4-2, mas que não necessariamente é uma vantagem em relação ao sistema 6-6, visto que podemos atribuir a função de levantador ao jogador que estiver, por exemplo, na posição 1. A vantagem óbvia, é claro, está no fato de se ter sempre 3 atacantes na rede, e no caso do levantador que está no fundo, executar o primeiro contato na defesa, podemos ter o levantador da rede executando o levantamento, inclusive para o levantador do fundo atacar. Lembre-se de que os levantadores também são atacantes. Mas se nossa equipe tiver passado por uma boa progressão, uma boa iniciação de muitos anos, nossos jogadores centrais poderão tranquilamente executar um levantamento. Talvez não com a mesma velocidade e precisão que um levantador de função o faria, mas bom o suficiente para que a equipe execute um contra-ataque agressivo. Veja que aqui, novamente, há muitas possibilidades e é preciso que o professor tenha tato para extrair o máximo de seus atletas e desenvolver as potencialidades individuais e coletivas da equipe que tem. Seguindo então, temos o sistema mais comumente utilizado nos mais altos níveis, o sistema 5-1, com 5 atacantes e apenas um levantador. Neste sistema, o levantador será apenas levantador. E agora, a introdução de uma outra posição especializada, a do jogador oposto, que, como o nome indica, jogará em posição oposta ao levantador. O jogador oposto talvez seja aquele cuja função tenha mais sido transformada ao longo dos anos. No voleibol contemporâneo, muitas vezes, temos o jogador oposto como o mais alto da equipe, que recebe a maioria dos levantamentos em situações de dificuldade. Isso é uma regra? De novo, não. É preciso lembrar que, para levantadores em formação, o levantamento para frente ainda é o levantamento de maior precisão, quando comparado ao levantamento para trás, que é o que o levantador faz quando a maioria dos seus atacantes é destra. Muitas vezes, o levantamento para o jogador central na posição 3 talvez poderá ser o mais fácil para levantadores que ainda têm dificuldade com níveis de força. É preciso, novamente, avaliar. O sistema 5-1 é caracterizado, portanto, por um desequilíbrio nos rodízios. Por 3 rodízios, teremos apenas 2 atacantes na rede, e por 3 rodízios, teremos 3. Então você pode se perguntar, mas não deveríamos obedecer ao princípio do equilíbrio? Bem, este desequilíbrio que o sistema 5-1 traz para o jogo pode sim ser interessante, porque ele possibilita uma gama maior de possibilidades de ataque. Mas essa questão não será discutida hoje. Nós ainda obedeceremos ao princípio do equilíbrio, mas considerando agora não necessariamente as funções, mas características individuais de cada jogador. Ainda teremos 2 jogadores de ponta que jogarão opostos um ao outro, mas um deles jogará por 2 rodízios com 3 atacantes na rede e por um rodízio com apenas 2, e o outro jogador de ponta, o contrário. Um jogador central jogará próximo ao levantador e, portanto, com apenas mais um outro atacante na rede por 2 rodízios e com outros 2 atacantes por um rodízio. Quais as características desses 2 jogadores de mesma função, mas que jogarão na rede e no fundo, ora com o levantador, ora com o oposto? Devem eles ser parecidos em seus pontos fortes? Bem, no voleibol contemporâneo, vemos que em um sistema 5-1, um dos jogadores de ponta é especialista na recepção de saque, enquanto o outro é especialista em ataques a partir de levantamentos mais velozes. Os jogadores centrais, sempre excelentes bloqueadores, parecem se diferenciar na capacidade de se deslocar para trás do levantador e na capacidade de se compensar uma eventual desvantagem no alcance de bloqueio do levantador e assim por diante.
Bem, você pode pensar que o sistema 5.1 é o fim do processo. Sinto lhe dizer, não é não. Pelo menos não nos livros. Sim, o sistema 5.1 é o sistema mais comumente utilizado nas equipes de alto nível. Nós observamos que a progressão dos sistemas de jogo implica em uma complexidade crescente e uma especialização de função crescente. Mas ainda há um sistema de jogo, teoricamente uma utopia, em que os jogadores são tão competentes em todas as funções e fundamentos que todos os 6 jogadores da quadra podem jogar em todas as funções com maestria. Imagine todos os jogadores altos, velozes, coordenados, com excelente controle de bola, tanto que poderiam jogar em qualquer função. Senhoras e senhores, estamos de volta ao sistema 6-6. Mas desta vez, estamos falando de um nível tão alto de maestria que não há a necessidade de especialização de funções. Se no início do processo o sistema 6-6 foi utilizado para desenvolver nossos jogadores, então iniciantes, em todos os fundamentos, o final do processo será novamente o 6-6, que obviamente deverá por muitos e muitos anos ficar restrito ao universo dos livros. Mas você que é fã de vôlei e que, assim como eu, assiste tanto quanto pode, já deve ter visto muitas vezes atletas centrais levantarem ou mesmo defenderem. Já deve ter visto levantadores atacarem uma bola de segunda com uma maestria ímpar. Deve ter visto um jogador de ponta executar um levantamento dificílimo em uma situação adversa. E quantas dessas situações aconteceram em momentos decisivos de um jogo ou mesmo de uma final de campeonato? Eu lhes asseguro que, se nós, professores, compreendermos todas as etapas deste processo de desenvolvimento e aplicação de sistemas de jogo, se não tivermos pressa em especializar nossos atletas precocemente, se tivermos a paciência de propor progressões e fazer observações importantes em cada fase e, mais importante, se aliarmos este processo de desenvolvimento de muitos anos em um ambiente psicologicamente seguro, estaremos de fato contribuindo para a formação de especialistas generalistas. Especialistas porque, inevitavelmente, nossos jogadores seguirão sua formação esportiva no voleibol a partir de uma especialização de função, mas também serão capazes de atuar com competência fora do script. Terão um conhecimento geral do jogo, mesmo que a partir de sua visão especializada e, mais importante, não serão apenas levantadores, pontas, opostos, centrais ou líberos, mas serão de fato jogadores de voleibol. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Deixe seu comentário, seu like, compartilhe este vídeo e nos vemos no próximo. Até já!